Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Voz que Eleva. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Bater um bate-papo aqui com ela, vamos conhecer uma pessoa que ela é minha amiga, né, há muito tempo. Ela é uma mulher linda, forte, ela é cristã. Eu anotei aqui um monte de coisas, mas entre tudo que a Luana é, ela quero apresentar para vocês a Luana Campos, né, antes de falar, né, de todas as outras qualidades dela. Então ela faz atividade física, é filha, mãe, amiga e ela desempenha uma grande função no na magistratura, que ela é juíza. Bem-vinda, Luana, coisa boa você aceitar o nosso convite para estar aqui conosco. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente estar falando, né, para a população, especialmente no meu caso, sou bastante conhecido na sociedade, quando estive especificamente à frente da vara de execução penal, né, que tratava dos presídios, e a partir daí eu fiquei bem conhecida. E eu que agradeço o convite de poder estar aqui, trocar uma ideia, falar um pouquinho da minha vida para os seus telespectadores. Muito obrigada, é isso mesmo. Falar, a gente quer conhecer um pouco da Luana por trás, né, da juíza, né, essa pessoa incrível que eu sei que você é. Fala pra gente, Luana, eu quero a primeira coisa, a primeira curiosidade, é como que você faz para equilibrar uma vida profissional e pessoal? Por que que essa pergunta? A gente pergunta porque nós mulheres, nós acumulamos diversas funções, filhos, marido, rotinas, profissionais e beleza, estética, saúde. Então fala pra gente um pouquinho como que você faz para equilibrar tudo isso? Então, a minha vida é bastante corrida, como da maioria das mulheres, né. Geralmente a gente tem várias atividades, como você mencionou, tanto as profissionais como as de casa, né, de mãe, de filha, né, de esposa, de mulher, enfim, todas essas atividades. E eu tento manter sempre uma diferenciação, né. O meu trabalho é no horário que eu vou e fico no fórum. Após eu sair do fórum, das minhas atividades diárias, eu procuro desligar, né, eu procuro: "Não, agora eu estou na minha casa, vou relaxar um pouco e mais tarde eu faço os meus exercícios". Então eu estou sempre buscando esse equilíbrio de mente e de corpo, Muito né. importante, Os né? 2 têm que estar em harmonia, seu corpo tem Verdade. que estar bem com a sua cabeça. Mas é fácil? Não é, não é fácil, Não. né. Nós somos muito cobradas, né, as mulheres são muito cobradas. Elas têm muitas atividades bem superiores aos dos homens, Com certeza. né, e muitas vezes a nossa atividade secundária, que é a caseira, a de ser mãe, de ser Isso, esposa, ela não é vista e às vezes nem valorizada, né, isso pelas mesmo. pessoas. Eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais hoje, eu fiz uma maquiagem para estar aqui, aí eu postei assim: "Já acordei cedo, trabalhei, fui na terapia, levei a filha na Unimed", que a minha filha me ligou da escola que estava passando mal, Uhum. levei na Unimed, fui fazer a make, voltei para trabalhar e mesmo assim nem tinha almoçado, já era quase Uhum. 2 da tarde. E eu digo: "Gente, que correria", não é só a minha, então todas nós, porque tem as atividades também particulares de casa, supermercado, né, enfim, tem tanta Exatamente. coisa, e é como você fala, né, Luana, tem que ter o equilíbrio, mente, corpo e espírito, Exato, tem não a é parte mesmo? espiritual que eu esqueci de falar, Exato, que eu você vejo. citou, né, muito bem. Eu vejo muito que você é muito devota, né, que você tem esse também que você até, demonstra isso, né, esse seu cuidado com a vida espiritual. Fala um pouquinho também pra gente, como é que é, Luana? Você tem essa rotina na hora de dormir, você faz a oração ao acordar? Fala pra gente. Então, eu sou católica, mas respeito todas as religiões e vou aonde me convidam, né. Para mim todo tipo de adoração a Deus, ela é válida, Com né. certeza. Então para mim, eu geralmente faço as minhas orações no período noturno, né, eu faço o terço de Nossa Senhora Aparecida todos os dias, porque eu sou devota de Nossa Senhora, e ela está sempre comigo, por incrível que pareça, né. Uhum. Quando eu tô naquela angústia, às vezes, da vida da gente, né, que elas não dá às vezes nos dá desafios, e a gente tem que escolher os caminhos a seguir, né, se qual caminho vou trilhar. E eu estou sempre orando, pedindo a Nossa Senhora que interceda por mim
e me dê aquela visão do que seria melhor. Então eu faço o texto todas as noites. Se eu acordo de madrugada, eu oro, porque eu tenho aquela sensação de que eu acordei por algum motivo, então isso é É, muito espiritual, com né, certeza. então por isso eu oro e eu me sinto melhor. E também tento orar, logo que eu chego do meu trabalho, por volta das 14h30, né, horário depois do almoço. Eu tento fazer essas 2 orações por dia. Muito bem. Essa questão da madrugada é válido também a gente mencionar. Eu nunca esqueço de uma palavra que eu ouvi que, principalmente quando a gente acorda às 3 da manhã, o Espírito Santo acordando para a gente realmente ter um momento de intimidade, né, com Deus É e verdade, realmente fazer. Então, não custa. Às vezes a gente quer ficar ali no conforto da cama, mas não custa, né? não Às custa. vezes, mesmo que você diz assim: "Senhor, o que que hoje eu estou tão cansada, mas o que que o Senhor quer? Eu estou aqui louvando, adorando", e ter aquele bate-papo bem especial Uhum. com Deus, né, é muito importante essa conexão, né, Luana? Principalmente para Muito. seguir, para tomada principalmente eu imagino você, né, a minha vida é de comunicação, na área de comunicação, Uhum. né, marketing. Agora você que tem que ter tomadas de decisões, então a sabedoria divina ela tem que estar, acho que São desafios diários, né, porque como você falou, né, no processo é um processo, mas tem pessoas, é. né, você está decidindo vida de pessoas. Verdade. Inclusive eu falo muito isso para minha equipe, vejam um processo, com o carinho como se vocês vissem que fosse um processo de um familiar, né. Por Verdade. quê? Porque ali tem uma pessoa, se a pessoa recorre ao poder judiciário é porque ela está precisando, ninguém vai recorrer porque não está precisando, né. Verdade. Além disso, falando da parte espiritual, que a gente estava tocando, no sábado eu fui fazer o casamento coletivo na Expo Ah, Acre, eu acompanhei. foram mais de 380 casais, Muito e legal. eu orei naquele momento antes e orei no momento para que Deus me desse, assim, o dom de conseguir falar para aqueles casais, né. E Isso é depois eu bacana. recebi o feedback das pessoas Olha, que adoraram, falaram que a cerimônia foi emocionante, né, e que eu consegui passar aos noivos, né, o que eu queria naquele momento, que eles levassem consigo para a vida em casal, que né. E legal. se não fosse a parte espiritual, né, eu acho que talvez se eu não tivesse orado antes, eu não sei se eu conseguiria, Com certeza, ter falado tudo que eu quis, né, com e com o meu certeza, coração, que com foi melhor. certeza. É muito importante isso que nós estamos conversando com a Luana aqui, pessoal, porque olha, a gente está falando de uma intimidade de oração. Eu, por exemplo, agora eu vou te contar uma eu estava tendo uma outra gravação aqui, né, no estúdio antes, eu estava lá na minha sala, e eu pedi a Deus: "Senhor, vou bater um papo com a Luana, me dá sabedoria". Então, assim, para que a gente seja um bate-papo que flua, né, para que a gente possa impactar pessoas, porque é esse o objetivo, é mostrar para as pessoas que estão em casa que a gente precisa ter esse momento de conexão. Uhum. Eu costumo falar aqui, Luana, as pessoas estão, nós estamos em processo de muita informação, né? E a internet é tanta coisa, é tanta informação política, é tanta informação partidária, é tanta informação que com os nossos jovens que não são Uhum. legais, então é importante que a gente leve essa comunicação para as pessoas, né, que a gente precisa ter esse equilíbrio não só físico, mas mental, mas também espiritual, não é mesmo? Exato, os jovens têm que ter essa consciência, né, Ia, Consciência, porque a gente vê tanto jovem passando por situações, né, pelo amor de Deus. que na minha juventude eu não tinha Nós tantos, éramos né, diferentes, nós né? não tínhamos Não, tantas dúvidas, né, parece que eles estão sempre ali na corda bamba, né, é. parece que eles nunca sabem escolher um caminho adequado, né, Justamente enfim. por ter tanta informação, não estão assimilando a informação Exato. necessária com qualidade, é isso que dá para entender, né? O avanço da tecnologia, né, toda hora muda a Toda hora. tecnologia, toda hora vem uma tecnologia nova, Isso, né, um aparelho celular novo, é, né, uma forma de transmissão, de comunicação da imprensa, né, de é, vocês que fazem esse meio de uma forma diferente. é Ele verdade. para o jovem processar deve ser bem difícil mesmo, né. Bem difícil. A Já vida foi até cobra muito deles hoje. muito, muito. Aproveitar que nós estamos nesse viés, eu quero saber como que é para você, ser juíza e estar nesse meio na forma de impactar vidas. Você já falou agora, né, anteriormente que tem todo esse equilíbrio, busca o equilíbrio mental, espiritual, mas ser juíza, você
impacta vidas, né, Luana? Impacta vidas, porque as decisões mudam muitas coisas na vida das pessoas, né? E como que é você saber que você faz parte disso? É um peso muito grande? Fala pra gente, compartilha com a gente. Compartilho, sim. Eu sou juíza há 23 anos, né, eu estava até esses dias falando isso lá no próprio casamento coletivo, né. E nos meus 23 anos, eu já passei por vários tipos de matérias de direito, desde matéria penal, que trata da liberdade, né, das pessoas, né. A liberdade é um bem que qualquer um, até o animal quer, né, ser livre, né, Verdade. imagine o ser humano. Até a questões de família, né, questões agora órfãos, sucessões, né, registros públicos. Então, a todo momento, o que que eu peço? Sempre serenidade, discernimento e sabedoria, né? Porque a gente não pode decidir a vida das pessoas eh, em vão, assim, ah, não, vou decidir só com base no que um artigo de lei diz. Não, não funciona assim. Né? Guarda, já imaginou você estar disputando a mãe e o pai, uma guarda de uma criança? Se não tiver um juiz equilibrado, um juiz prudente, um juiz justo, se ele for julgar só com base na lei, não é assim que funciona, né? Verdade. O juiz ele tem que ter a percepção pessoal dele, os valores dele, Hum. né? E fazer esse equilíbrio, né? Essa balança, né? Entre o peso do que pesa mais, né, a favor daquela pessoa que tá sendo alvo do processo, se for uma criança, no caso, né. Uhum. Então, realmente é um peso para mim, mas é um peso que eu gosto, né, eu adoro a minha profissão, eu sempre quis ser magistrada, né, e o que eu procuro é entregar tudo de mim em um processo. Quem me conhece, né, e você me conhece, sabe que eu me dedico muito aos meus processos, me dedico muito ao meu trabalho e procuro ter sempre responsabilidade, no sentido de que qualquer decisão minha, ela vai ter impacto na vida de uma pessoa. Então eu Hum, procuro ter essa tranquilidade. eu acredito nisso piamente. Luana, e assim, você falando de que gosta, que sempre seria, né, juíza. E se você já parou para pensar assim, se eu não fosse juíza, eu seria o quê? Também na área de direito? Fala pra gente, ou alguma outra coisa que no teu coração aí do mais íntimo guardado, talvez você seguiria outra profissão. Sim, eu queria ser médica. Olha Eu só! queria ser médica, né, a minha vida inteira de adolescência, fazendo vestibular, era para medicina. E sempre que eu fazia antigamente tinha os testes vocacionais, né, hoje É, não sei se existe ainda. tem Só sim. que o meu não dava para a área de medicina, né, ela dava para essa área de humanas, né, que antigamente era humanas, É. né. E eu dizia: "Não, não, mas eu não quero", e inclusive cheguei a ser aprovada em um vestibular para medicina, mas não na época não fiz, e voltei para o Acre, que eu não morava no Acre na época, e acabei fazendo direito e sou apaixonada pelo direito até hoje. Então, que era para ser mesmo, né? É, hoje não trocaria minha profissão, assim, dentro da área do direito, se eu quisesse fazer algo dentro da área do direito, seria a advocacia, né, Advocacia. porque eu acho, assim, a advocacia interessantíssima, uma profissão interessantíssima, porque o advogado, ele é aquele que aciona o judiciário, e é ele que traz as ideias, os casos, os fatos, né, É, a realidade do que acontece aqui para dentro do poder judiciário, e é através do advogado que acaba se criando jurisprudência, se tomando verdade. decisões. Então, se eu não fosse juíza dentro da área do direito, eu seria advogada. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho o que que você faz, assim, nas horas de lazer? Eu vejo, né, a gente te acompanha, vê que você gosta aí de fazer os seus treinos, e livros, música. Fala pra gente um pouquinho do que você faz, assim, a Luana gosta de fazer para descansar. Uhum. Eu gosto muito de treinar, né, eu gosto muito do exercício físico, como eu falei, ele me equilibra mesmo. É um momento meu, que eu esqueço de tudo, né, eu nem fico com o celular, o máximo que eu fico com o celular para ver meu treino. Então eu amo muito treinar, eu amo estar na minha casa vendo um filme, né, eu amo estudar, embora o meu tempo de estudar, cada dia está menor, mas eu amo estudar. Eu leio pouco, estou lendo pouco, gostaria de ler mais Hum. livros, né, tenho sempre indicações, venho recebendo livros, recebi um livro recente de uma amiga que comecei a leitura e espero dar continuidade, né. Gosto de sair, passear,
como todas as pessoas, né? Eu gosto de ir num restaurante, eu gosto de ir em um bar, conversar com os amigos, né? Eu gosto de festas, então eu sou uma pessoa Viajar, normal. Viajar nem se nem diga, se amo fala. viajar, né? Adoro viajar, né? Porque você abre seus horizontes Com vindo qualquer certeza, viagem. com certeza. Então eu sou uma pessoa comum, sabe, né? As pessoas às vezes pensam que Eu não, mas a gente sei. é uma pessoa, eu sou uma pessoa comum que gosto de tudo que a maioria das pessoas gostam, É né? por isso que você é uma pessoa tão equilibrada, né, porque você realmente Obrigada. anda por todos os, né, por todos os ambientes, tem um momento de lazer, tem um momento de trabalhar, de equilíbrio, de fazer atividades físicas, né, Luana? E já imaginou, assim, eu fico imaginando um juiz que só fica adstrito ao seu gabinete, né? Como é que ele vai ter uma percepção do mundo, né? É, Eu penso muito isso. Eu acho que a gente tem que ter essa interação com as pessoas, conhecer a vida das pessoas. com Na certeza, nossa comunidade, Rio Branco, é uma comunidade diferente, por exemplo, do Rio em São Paulo. com Então, o certeza. juiz tem que ter esse discernimento. É. Ele tem que conhecer a cultura, ele tem que saber como é que o povo do Acre se posiciona, Como que são as né? peculiaridades culturais Você vê mesmo, que os né? nossos horários é mais pela manhã, né? As pessoas não gostam muito da tarde, né? É De verdade, fazer muita atividade à tarde de é trabalho. As verdade. pessoas gostam mais de trabalhar pela manhã. É. Tanto é que nos fóruns elas nos procuram mais pela parte da manhã, É né? verdade. Eu costumo falar assim, em alguns contatos comerciais, até com alguns clientes a nível de Brasil, eu falo para eles, gente, o Acre é diferente de tudo, em toda peculiaridade. Na época que eu gerenciava lá na rede amazônica, eu participava de alguns treinamentos da Globo, eles diziam assim, eles falavam, e eu falava uma coisa, ele, né, por que que no Acre sempre tudo é um pouco diferente? Eu Uhum. falei, gente, o Acre é um pouco diferente de tudo. Eu digo que o Acre tem as suas peculiaridades regionais que só quem é acreano é Exato. que sabe, né. Exatamente. E E as pessoas que vêm para cá adoram, né? o Adoram o quê? nosso Nossa, Acre, e né? nós somos muito acolhedores, né, a nossa cultura é muito gostosa. E assim, eu queria desmistificar, o que que esse papel, já que nós estamos falando, assim, de lazer, de cuidados, o papel que as pessoas visualizam no juiz, né. O que está por trás da toga, né, assim, Uhum. o que que o juiz, eh, desmistificar o que a pessoa pensa errado. Tipo, o juiz ele, sabe, tem até o ditado, né, cabeça de juiz e bunda de neném Uhum. nunca sabe o que é que vem, né, o pessoal fala. É verdade. Então vamos desmistificar que o juiz fala pra gente, ele você já até falou um pouco sobre que é o papel de tentar buscar sabedoria para poder Uhum. tomar a melhor decisão, tendo a visão geral né, das situações, imagino. Mas vamos desmistificar o que que as Uhum. pessoas pensam, assim, tipo, o juiz é aquele, né, É, ali tem um ser humano, né, conta pra gente sobre isso. as pessoas têm essa visão, né? Elas têm muito medo do juiz, né? Isso, Elas têm isso. medo do juiz. Então, o juiz, e antigamente era de dar medo mesmo, né? É. Meu pai mesmo fala, ele fala assim, antigamente as pessoas não passavam nem pela calçada do juiz, porque tinham medo, né? O meu pai fala Uhum. muito isso. Hoje tá bem mais aberto, né? E a gente tem mesmo que tirar isso da cabeça das pessoas, né? Porque o juiz, ele é um funcionário público também, É, igual a todos, né? Só que ele é agente político. Por que que é agente? Porque é a nossa classificação como membro do Poder Judiciário, né? Mas qual é a finalidade do juiz? É servir ao jurisdicionado. Quem é o jurisdicionado? É o povo e é ele que nos paga, né? Paga o isso. nosso salário. Então, o juiz é um ser humano, tem, como todos os outros, tem as suas ideias, as suas emoções, as suas tristezas, as suas dúvidas, as suas culpas, todos nós temos, Inclusive né, frustrações, imagino. frustrações, né. Então, nós temos que saber disso, que por trás daquele juiz, às vezes, sério, né, fechado, tem uma pessoa, e essa Ser humano, pessoa, né, ela tem os seus sentimentos, com né. certeza. Eu sou vista como uma juíza rigorosa, mas eu sou rigorosa em que sentido? Tem que ver qual o sentido que a pessoa está me vendo como rigorosa, né. O meu rigor é no sentido de que a lei seja cumprida, mas conforme, como eu te disse, né, Né, conforme as outras sensações, as outras percepções que a gente tem da realidade e da vida. A gente não uhum. pode só julgar com base na lei, né. E, não sei nem se eu posso tocar nesse ponto,
como mulher, né, e nesses 23 anos, eu sempre enfrentei muito preconceito, por ser Nossa, mulher. você está de encontro à minha próxima pergunta. Pois é, então vou Olha deixar só, você perguntar, não, né. pode já colocar. Eu já ia dizer, e sendo mulher, fala pra gente como é que é eu imagino que o preconceito seja maior, na sua área, porque eu sofri muito e sofro, né, sofri muito quando trabalhava em ambiente corporativo, que eu via salários de colegas que desempenhavam a mesma função, né, e situações, eu via assim, eu dizia: "Nunca vou chegar a ser na direção", Uhum. porque toda diretoria era só masculino. Então e até hoje, até hoje a gente sofre na pele. Infelizmente, é um tabu que a gente precisa levantar, em todas as áreas eu vejo isso, em todas as áreas. E Exatamente. imagino que seja assim também, né. Você enfrentou muitos preconceitos, Luana? Muitos preconceitos eu enfrentei. É sempre é muito visível, sabe, é muito real, é muito na cara, digamos assim, o Uhum. tratamento que uma juíza recebe de um juiz, né. Recentemente, tive à frente da vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, são 2 varas, primeira e segunda. Primeira mulher, Luana, segunda homem, doutor Alisson, né. E a gente via a diferenciação do tratamento entre a Luana e o Alisson, né. Então, às vezes, a gente tem que, lamentavelmente, elevar a voz, né, lamentavelmente ser um pouco mais rígida e adotar algumas posturas que eu não gosto, vou ser bem sincera, Que mas para poderia se ser impor. diferente, Poderia ser se diferente, você não tivesse que né. passar por determinadas situações, né, Exatamente, Luana? né, já fui chamada de alguns nomes até, Eu acredito. né, assim, já passei por algumas situações, à frente dos presídios, por incrível que pareça, eu não tive problemas, né, tanto a parte penal, policial, como os presos me respeitavam bastante, né. Fui ter uns probleminhas já depois de uma mudança de governo, mas, não tive muito. Entretanto, é real essa É. situação, né. Fui numa solenidade, lá no teatro da UFAC, de posse de policiais civis, e a mesa é composta por homens, a maioria, só tinha uma mulher que era a deputada Michele, né. Então, assim, a gente enfrenta tanto os preconceitos, como ainda esse domínio, É. né, esse domínio masculino, no entendimento de que mulher, né, não tem inteligência para ocupar cargos de poder, cargos de direção, cargos esses quaisquer cargos que eles acham Que a gente não que a pode. gente não tem É, capacidade, né. mas é totalmente ao contrário, né. Eu, quando gerenciava equipes, assim como hoje eu gerencio algumas equipes aqui dentro da minha agência, eh, eu sempre contratei mulheres. Porque eu brinco ainda assim, eu ainda brinco com meu marido, eu digo assim: "Olha, a mulher ela tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo". Então, Muito. a mulher nós somos muito mais, me desculpa os meninos aqui da produção e os que estão aqui acompanhando, mas eu penso que nós somos mais capacitadas. Eu digo que Deus ele caprichou bem, né, ao nos formar, mesmo que seja, né, de um É membro do verdade. homem, mas ele caprichou. Por quê? Porque nós temos a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o que o homem não tem. Não tem. Eu vou citar um exemplo, assim, às vezes eu tenho colegas e até o meu próprio marido trabalhando, às vezes não, meu marido, vou citar do meu marido, vamos falar sobre o convite do aniversário da minha filha e tal. Aí, não, pelo amor de Deus, deixa eu terminar isso aqui, Uhum, depois eu faço lista de convite, eu hum, converso, eu abro e-mail, eu atendo telefone e tudo ao mesmo tempo, tenho uma capacidade. Aí eu lembrei do pastor Cláudio Duarte, né, uhum, ele disse que o homem tem que ter a caixinha, que a gente precisa entender. O pastor Cláudio Duarte disse que a uhum, gente precisa entender que tem que fechar a caixinha do homem. Aí a gente está conversando sobre a sogra, então fecha a caixinha da sogra e uhum. vamos para a caixinha de finanças. Porque se misturar, a cabeça do homem embaralha. E é mais ou menos por aí, É né? verdade, E é. nós ainda temos que passar por esse tipo de preconceito. Não só na valorização profissional, financeira Uhum. até, enfim, para que muitas mulheres que desempenham mesmas funções, como até dentro de casa, que às vezes a mulher, às vezes não sempre, a mulher ela tem que se desdobrar, né, de fazer as atividades em casa, Exato. almoço, filho, escola, médico, terapia, enfim, toda uma bagagem, e o homem está tudo bem, ele só vai trabalhar e volta, e está tudo bem. E a cobrança quando a gente vai se arrumar, sabe, quando vai para um show, olha, Uhum. fomos lá em casa num show, aí foi eu e minha filha se arrumando, aí fomos no salão, e aquela coisa, aquela maquiagem.
meu marido dormiu a tarde inteira e só tomou um banho. Aí, Aí eu digo, meu prontinho para ir pro Deus, que show. legal. Então, até nisso, né, é um É, peso, né, é assim, é verdade. um peso. E não somos valorizadas, né, Luana? E a gente ainda tem, não sei se você é igual a mim, né? Mas a gente ainda tem a mania, né, de querer dominar tudo também, né? De não Exatamente. deixar também que o homem faça, né? Às vezes a gente tem que procurar dividir um pouco Dividir. e ter essa percepção que você falou, de que o homem, ele tem uma caixinha aqui, então ele não vai fazer igual a gente, né? É, Né? isso, Tudo ao mesmo tempo, ele vai fazer no momento no dele. Eu momento ainda não dele. tenho isso comigo, tá? Ainda não cheguei nesse ponto de entendimento, Eu né? tô tentando, eu tô Mas a tentando. gente tem que tentar para que as tarefas possam ser divididas Divididas. e a gente não fique tão sobrecarregada, É né? verdade. Às vezes a gente não quer dividir mesmo, a gente já assume: "Ah, não, deixa que eu faço, aí vou fa", e aí depois acaba Exatamente. sobrecarregada, né. Mas é bem interessante a gente falar sobre isso, porque o o papel eu descobri isso através de terapia, então, o papel é dizer assim: "Não, você precisa descansar, você precisa dividir, você precisa soltar". Então, realmente, o papel dentro de casa é dos 2. Então, pode fazer isso? Ah, não pode ir no supermercado? Então tá, então amanhã a gente dá um jeito, come fora, enfim. Então, ah, não, então eu vou correr no supermercado. Não, É então aquela você sensação que só a gente faz tudo certo, né? Que exatamente, o você marido não vai fazer, né? e mesmo que não faça certo, vamos deixar fazer, não É é? melhor testar, viu? Deixar um pouco para tirar a carga. É verdade. E Luana, assim, você falou da parte de não de sair, de você procura desligar. Uhum. Mas eu fico pensando, né, como ser humano mesmo, é tão difícil a gente não é um botão, né, de desligar. Não, sair, agora eu vou ser a Luana Uhum. aqui familiar, eu vou ser a Luana que vou fazer o meu treino tranquilo. A gente sabe que no fundo não é possível. Não. Conta pra gente É, como que você faz, assim, qual é a tua rotina para tu desligar mesmo? "Não, agora saí daqui, vou tentar desligar e vou viver minha vida aqui", até para ter uma saúde mental, né, uhum. mais bem equilibrada, porque a gente sabe que é necessário ter esse start. É É, possível? é possível. A gente não desliga totalmente, né? E assim, a gente está sempre. A mulher, ela já é cobrada por ser mulher. E imagine uma mulher profissional com que tenha a sua profissão reconhecida, né? Ou que seja conhecida. Para mim, às vezes, é até mais difícil, Luana. Porque como eu sou muito conhecida, né? As pessoas estão sempre me olhando. Nos locais que eu vou, né? Aí eu fico, às vezes, um pouco Eu constrangida, acredito. porque você acaba não sendo você e nem relaxando. Mas aí eu penso assim, não, estou no meu momento de lazer, eu tenho que ser eu, né? É. Aproveitar o meu momento de descanso. A É. Luana profissional faz o trabalho dela da forma responsável, né? E agora eu vou ter o Uhum. meu momento, Luana pessoal, Luana família, né? Uhum. E eu procuro colocar isso um pouco na minha cabeça. É difícil. Quero fazer uma pergunta para você, porque eu sei que você inspira muitas mulheres, né? As pessoas que te acompanham, que até vivenciam com você, as pessoas que vão seguir ali, eh, um- acompanhando, né, a sua vida e trajetória profissional. Fala para gente qual o legado que você quer deixar assim para que essas pessoas possam seguir? É possível chegar aonde você chegou? Com ética, com trabalho, com estudo. Conta pra gente um pouco, deixa um legado aí para quem quer seguir essa sua carreira. É interessante a sua pergunta, porque eu recebo muitas mensagens no Instagram, no privado, de mulheres elogiando, querendo trilhar esse caminho da magistratura ou outra carreira jurídica. O que eu posso dizer para essas pessoas é que todo mundo pode ser o que quiser ser, né? Entretanto, tem que estudar, tem que abdicar de muita coisa, tem que se dedicar, né? E com essas com esse intuito de perseverar, de buscar o seu sonho, você consegue sim. Ele não é impossível, mas nós temos que de fato estudar, dedicar, né, tá sempre antenado com todas as áreas do direito, ser juiz abre mão de muita coisa, você tem que se dedicar a estudar muito, porque o direito ele é muito amplo, né? O direito ele não é uma matéria só, ele é muito amplo, é um campo de conhecimento que a gente não tem ideia da sua amplitude, é Imagino. bem grande. Então você tem que dominar todas as áreas para você poder passar num concurso. Então são horas dedicadas ao estudo, horas dedicadas ao estudo. E passando
para ser magistrado, você tem que continuar estudando, sempre, 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 porque os fatos sociais eles vão mudando, né? A gente até falou isso no início, a questão das tecnologias e os É, fatos sociais, eles vão mudando, todo ano muda e as leis vão mudando e a gente tem que estar em constante estudo. Mas nunca deixe de sonhar, de buscar pelo seu sonho, né? Eu sou um exemplo, né? Estudei bastante para estar onde eu estou e se você estudar, se você perseverar, você vai conseguir. muito bem. Luana, já estamos aqui, né, na reta final do nosso bate-papo. É muito bom. Quero agradecer novamente, tá, por você disponibilizar um pouco do teu tempo, até para a gente se ver mesmo, que é uma vida tão corrida, né? Você é uma querida amiga, né? Tantos anos que eu conheço, já conheci a Luana sendo juíza e então assim, essa simplicidade, humildade, esse jeito dela sempre nos cativou muito. Então é um prazer receber você aqui. Só tem um bate-bola no final. Tá Eu certo. eu vou te fazer umas perguntas e você vai responder com uma palavra, ou no máximo 2, Tá, tá bom? vou tentar. Tá Tá bom. bom. Futuro, Paz. fé, Nunca, nunca deixar de ter fé. São amor, 2. Amor. Essencial. trabalho, Gratificante. Jesus. Tudo. Pronto, só esse bate-bola. Te peguei de surpresa, mas Foi. é o objetivo. Eu fiquei Quero te pensando um pouco para agradecer, minha poder amiga. responder. Imagina, quero te agradecer imensamente. Muito obrigada por vir aqui no nosso cantinho para esse bate-papo tão especial. Foi um prazer mesmo receber você aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição e é uma honra estar conversando com uma profissional igual a você, de tanta qualidade. Também vi, né, o tanto que você perseverou para estar aqui, né, estar nesse seu momento, realizando um projeto seu. Parabéns. Muito Amei. obrigada, Luana. Obrigada mesmo. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, fiquem com Deus.